minhas patroas! Tudo bem com vocês? Chegamos em mais um dia, gente. E hoje também tá muito especial, muito né? Muito especial, gente. Já vou começar, né? Já vou cortar. Você já lembra, pelo amor de Deus, já faz aquela chantagem emocional? Aproveita. Chantagem emocional, check tá aqui. Tá se inscrevendo, amiga, no canal? Você tá vendo tudo e não tá se inscrevendo, você me odeia? Não parte nosso coração, não, pelo amor de Deus. Gente, se inscreve, isso é muito importante pro crescimento do nosso canal. Então você Sim. vai lá, para agora, se inscreve, ativa o sininho, fica recebendo por tudo dentro de tudo. E manda pra aquela amiga também, porque hoje o tema está assim, ó, excelente. Fora tá? o comentário, né? Comenta o emoji, comenta que tá gostando, que Fora tá o amando. comentário. Tem que fazer tudo direitinho, né? A gente sabe que elas são boas, que elas vão fazer. É, não é possível. É. O trem vai ficar feio. Gente, a nossa convidada de hoje, ela é muito especial, tá? É uma empreendedora, a CEO de uma das maiores empresas de t-shirt de Goiânia. Vocês têm ideia da responsabilidade chique, que a gente está aqui hoje? Com vocês hoje, Tuane, CEO seja da Minha T-shirt. Ai, gente, muito obrigada. Dona proprietária de tudo. Tô muito feliz, me senti muito lisonjeada, muito honrada mesmo. Que bom. Yasmin hoje faz parte, né, do nosso time. É minha chefe, gente, minha chefe. Patroa, o peso aqui tá bem meu maior. Deus, tá com a gente tô quase toda semana, todo mês. E me senti muito honrada, muito obrigada pelo convite. Tá Amiga, sendo um que sucesso. bom. Esse podcast é o primeiro meu, tô nervosa. Jura? É Inaugura. Você tá batizando no podcast. Batizada. Entendi. Não, amiga, vai ser amiga. tudo. Você vai amar. É muito leve, passa muito rápido. Todo mundo fala. E assim, a gente vai falar do que você já sabe. Que é você, que é a sua vida, que é o seu empreendimento. E você começou muito nova nessa área, né? Como é que foi, como uma adolescente, você entrar nesse meio e empreender tão nova? Então, eu falo que tudo na minha vida foi muito precoce. Desde casar, começar o meu próprio negócio, tudo foi muito precoce. E sou muito feliz por isso. Eu comecei, né, no empreendedorismo em 2016. Nossa, amiga. Foi quando eu conheci o Lucas. Eu tinha 16 para 17 anos. E eu comecei a trabalhar mesmo, eu tinha 13. E aí, quando eu conheci o Lucas, eu já trabalhava numa recepção de uma academia. Nossa, totalmente diferente. Não tinha nada a ver, eu só precisava ter um dinheirinho ali. Sim. Só queria trabalhar. E aí, eu ganhava... Aos 13 anos, você era recepcionista de academia. 13 anos, eu comecei a trabalhar na imobiliária do meu primo. Ah. E aí, eu ganhava muito pouquinho na época, era tipo R$400 por mês, era meio período. Sim. Era tipo um estágio mesmo. E aí, eu com uns 14 para 15 anos, eu fui pra essa academia, que era lá perto de onde eu morava, e eu também recebia R$100 por semana. Era muito pouco. Uma coisa mais minimalista, né? Um negócio assim, Uma né? coisa E olha lá. Quase e que aí... permuta de tão minimalista. E era muito... E eu amava, assim, né? Já ter alguma coisa ali. Quando eu conheci o Lucas, aos 16, eu ainda tava nesse lugar. E eu queria muito sair de lá. E aí um dia o Lucas falou pra mim, olha, o Lucas sempre foi muito empreendedor. Ele começou a empreender com uns 13 anos. Ele também? Toda a vida, assim. Gente, tem gente que tem uma alma, né? Uma toda coisa vida. diferente. Quando a gente começou mesmo na 44, que as coisas começaram a dar errado, ele falava assim, amor, eu acho que Deus já me deu todas as oportunidades. Ele não vai me dar mais. E aí a gente começou a namorar aos 16, e aí ele falou pra mim, você não quer sair daí? A gente começa a vender umas coisas, a gente começa a empreender junto. Vamos... E o pai dele faz Goiânia-São Paulo, sabe? De caminhão. E ele, eu vou em São Paulo, eu busco umas bolsas, e a gente começa a vender. E foi assim que eu comecei a empreender, foi vendendo essas bolsas. Aí ele ia pra São Paulo, pegava as bolsas, chegava em Goiânia e a gente vendia. Quem é antigo, me conhece há mais tempo, vai lembrar dessa época. E aí, assim começou. E aí teve uma época que tava muito hypado, assim, venda em grupo de Facebook. Atacado. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Tá muito hypado. Tudo ela fala, compra no marketplace do Facebook. Sério? Que Facebook? Eu nem entro no Facebook mais hoje. Só que nessa época era muito, tipo, o pessoal tinha muito grupo lá, era tipo comunidade, né? E aí tinha muita comunidade atacado. E tava muito em alta aquelas blusinhas, aquelas regatas, não sei se vocês vão lembrar de bojo, que elas eram decotadas, assim, que tinha um decote bem grande. E aí eu passei um dia e vi essa foto, eu falei, nossa, a gente podia muito fazer essas regatas pra gente vender. E eu, Lucas, regata? Eu falei, Regata? Ele, quê? Aí eu falei, vamos arrumar uma modelista. E aí a gente arrumou uma modelista. Ele, regata de quê? Arrumou uma modelista. Não era bolsa, não era bolsa. Só que as bolsas estavam, tipo assim, dando certo. Só que aquela coisa, né? Vendia, mas não era nada que vendia muito. E aí, a gente arrumou uma modelista. Foi atrás dessa modelista. Ela fez o molde. A gente foi em Campinas, comprou o suplex, comprou o bojo. E a gente cortou esse tecido na mão. E fez. Nossa, meu Deus. E assim começava a nossa saga nas roupas.
né? A gente entrou... Já entrando pro vestuário mesmo. Entrou pro vestuário aí. E aí, a gente vendia só nos grupos do Facebook. Não tinha Instagram, a gente não mexia com Instagram, não mexia com nada disso. Era até só porque lá. Vocês começaram em 2018, 16, tava já em 2017. Tava começando 2017 ali. Nessa época das regatas. Vendia muito pouco no Instagram, Vendia muito pouco. E eu não tinha nem noção de Instagram, né? Já existia Instagram, Sim. mas não era nada. As pessoas não tinham entrado ainda pra loja, né? Pra venda mesmo. E aí, a gente pega e um dia a gente começou a vender bem essas regatas nos grupos. A gente pegou uns clientes bons que, tipo, comprava muito, sabe? Sempre. E a gente ia muito pra 44 pra despachar. Tipo, vai pôr no ônibus pra tal lugar, pra Roraima, pra não sei o quê. E aí, um dia a gente passou na porta de um shopping. Esse shopping tava, tipo, abrindo. Tava abrindo. E a gente foi lá e perguntou quanto que era o aluguel. E assim começou uma loucura. A gente viu e tal, falou, nossa, acho que dá certo a gente abrir uma loja aqui. A loja, assim, não dava, acho que a metade do espaço. Tipo, era muito pequena. Era um coisinho pequenininho. Não, tipo... Isso era no shopping lá na 44. Na 44. Lá Entendi. na 44. E essa foi a nossa primeira loja. A gente pegou um dinheiro emprestado com meu sogro e falou, nossa, a gente vai começar uma loja, porque tem pra alugar, assim, O assado. sogro sabia que ia sobrar pra mim. E ele, em algum assim... momento, ia E ele, sobrar vocês pra têm mim. certeza? E eu, me empresta aí um dinheiro. E ele assim, meu Deus, vai dar certo. Mas ele sempre foi aquela pessoa de, nossa, vai lá, vai dar certo. Otimista, né? Otimista. Ele é Aquela coisa pra otimista frente. e foi Nossa, tranquilo, mas, confiou em gente, vocês. que luta, meu Deus, que luta. Que luta. A gente abriu uma loja, a gente não tinha produto praticamente. A gente não tinha, tipo, feito modelo ainda. Já era fabricação própria. Era fabricação essas blusas. própria. E a gente tinha só as regatas na época. Então, tipo, a gente começou a correr com um monte de modelo. Começou a fazer uns produtos da viscose. Os vestidos, tipo, ficava torto. Nossa. Caos, né? Até que a Falava, gente... é tendência. É tendência. Eu falava assim, gente, o que a gente tá fazendo? Até hoje eu tenho foto dessa loja, né? E aí, até que a gente conseguiu colocar modelo mesmo, começou a vender e tudo mais. A gente já tinha feito muita conta. E eu e o Lucas, gente, nesse meio tempo, eu e o Lucas foi morar junto. Ah, que beleza. E Leve. nisso tudo aí, vocês estavam namorando e já tinha uma A gente empresa tava namorando junto. ainda. E aí, a gente começou a loja na 44. E aí, no meio prazo ali, no meio tempo da loja na 44, eu fui morar junto com ele. A gente já vivia junto o tempo inteiro, a gente trabalhava junto. Fazia tudo junto. Fazia tudo junto, tipo assim. Aí tive que ficar buscando na casa do outro, falou pra Aquela bagunça, dessa, né? perdendo Minha tempo. mãe já tava por aqui comigo. Ela sai de casa só chegar à noite, porque a gente ainda montava na rua na época. Ah, Lá na 44. montava na rua. Igual camelô, porque a gente não conseguia Entendi. vender na loja pra pagar o Não, aluguel. essa é entendi. prova. É igual o Aleph tirando foto no sol no domingo. Entendi. É assim, prova de que realmente ama muito montar a barraca na 44. Entendi. Não, e você tá entendendo. A gente montava à noite e montava na madrugada de manhã. Então, tipo Entendi. Era Trabalhava luta, de bicho. segunda a domingo, Sim. das assim, meia-noite. de segunda a sábado a gente trabalhava, domingo a gente não ia. Quando as coisas estavam muito apertadas ainda ia, né? O Lucas ia. De vez em quando era de segunda a Mulher, eu domingo. vou De falar vez pra em quando vocês. era Eram segunda a umas segunda. coisas que eu falava assim, meu Deus, será que a gente tá fazendo? Tinha dia que falava, não, nem desmonta, não. Já estamos aqui, vamos ficar. Vamos pra próxima. E a já gente começa mora agora. pouquinho longe, né? É, não. Pouquinho longe. Na época, vocês moravam muito longe do outro. Não, aonde a gente mora, pra 44 é tá. longe, sabe? Pra Entendi. gente Alô, voltar. Maísa. Alô! E aí, a gente começou assim, foi assim que começou a nossa história. E lá na 44, a gente passou por muita coisa. Hoje eu falo assim, as pessoas falam, porque Tony, por que você não abre loja na 44? Gente, eu passei por muita coisa Traumas. lá. Eu não tenho... Claro que em algum momento eu acredito que pode ser que eu abra uma loja lá, né? Pra ter a minha t-shirt ali também. Mas não é algo que, nossa, sabe? E acaba que o Que- operacional também, acho que não é... Hoje não faz mais sentido, sabe? E acaba que a 44 também o movimento abaixou muito. Então, se fosse pra lá hoje, não seria pelo movimento. E aí, nessa época, a gente... Isso já era 2017 ali. E no final, mais ou menos, de 2017, a gente começou a não conseguir mais pagar. Tipo, não conseguir vender pra pagar a gasolina e o almoço de ir. Putz. Meu Deus. E aí, as coisas foi virando, tipo, um negócio. Um bolo de neve. E nesse a gente não tinha conseguido nem pagar antes com o meu sogro, né? Que a gente tava devendo. E a gente tava fazendo mais conta pra poder pagar o aluguel. Caiandra, quanta conta. Conta. E aí, na cabeça minha e do Lucas, a gente ia dar certo ali, na 44. O nosso pensamento era esse. E aí, no final de 2017, a gente passou o ano ali
a virada de ano era sempre a época que mais vendia, né? A gente parou naquela esperança. Final do ano a gente vai conseguir vender. Vai fazer o dinheiro. E vai fazer todo. o dinheiro, e vai fazer, e assim, vai ser tudo perfeito. Faltou, né? Vai ser tudo perfeito, né? Na fé. E aí, no final, a gente vendeu, mas não foi nada que foi esperado, assim. Eu até fui pro Brás, na época, pra poder pegar mais peças, porque a produção não tava dando. Foi ótimo, mas não conseguiu quitar as nossas dívidas. E aí, o Lucas pegou e falou, amor, não dá mais. Eu acho que eu não consigo mais. A gente não consegue mais ficar aqui. E ele falou, a gente tinha até um vizinho na época que ele tava vendendo muito. A T-shirt começou a estourar nessa época. E aí, ele falou, acho que a gente precisa começar um outro negócio pra gente conseguir pagar pelo menos isso aqui. Porque a gente faz outra coisa, a gente consegue pagar o aluguel, a gente vai vendo o que a gente consegue crescer aqui na 44. E assim foi. A gente renegociou os aluguel lá do shopping. Do lugar. Amiga, meu Deus do céu, acho que eu nunca fui tão humilhada na minha vida. E aí... Renegociando dívida. E aí, o Lucas pegou... Nesse meio tempo, ele sai, eu fico na loja e ele começa a produzir, tipo, as t-shirts. E aí, foi onde a gente entrou já com o Instagram. Aí, a gente pegou, tipo, começou... Por isso que eu sempre falo, a gente começou a minha t-shirt com R$200, porque foi esse valor. De novo, emprestado de novo. Meu Deus, R$200 emprestado. Porque a gente não tinha pra começar. E aí, nesse meio tempo, a minha t-shirt começou a, tipo, ter uma venda aqui, outra ali. Porque na época tava muito em alta aquelas frases... como que... Eu até esqueci. Keep calm, não sei Keep calm, essas coisas. Estavam muito em alta. Tipo, Gucci também, aqueles trem de Mickey, Fé, Jesus. Sabe aquelas estamponas? Tava muito em alta essas coisas. E aí, a gente começou a fazer pra esse público. E a gente começou a ter venda. E nisso, a outra Tree Rose lá na 44 tava tipo assim, meu Deus. Eu voltava chorando pra casa. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Jesus, me dá uma luz. Tipo assim, a gente não pode... Tava tudo, né? Jesus, eu tô com Deus, assim, mano, você não tá entendendo, cara. Assim, que eu faço o que mais? Eu já quebrei esse lugar. Juro. E aí, eu ia todo dia. No braço. Gente, o que era aquilo? Que humilhação. E aí, não vendia tudo mais. E eu sempre tentando, né? Porque como que eu saí de lá com tanta conta que eu tinha pra pagar, era, tipo, na minha cabeça era impossível. E entra em outra coisa, assume outra dívida, outra dívida, e mesmo assim produzindo, cheque pra cobrir, as coisas acontecendo, ok. E aí chegou um momento que, um dia que eu cheguei na loja, isso, tipo, era pra eu ter pagado a negociação da semana, tipo, na sexta-feira. E eu não tinha vendido pra isso. Quando eu cheguei na terça-feira pra trabalhar, a loja tava trancada. Com todas as minhas coisas dentro. Tipo assim, com tudo que eu tinha lá dentro. Que tristeza, amiga. E parece que o pessoal, né, em volta, estava só assim, ó, esperando eu chegar. Nossa, ficou todo mundo assistindo. Juro, porque... Gente, o que é a dívida? Se não um ato de muita coragem. Meu Deus, eu tô chocada. Juro, e todo mundo esperando. E eu tava indo sozinha na época, né? Porque o Lucas tava ficando pra poder organizar essa outra parte. E aí, eu cheguei lá, tava trancado, um cadeado. E eu peguei e cortei a lona. E tirei o que eu consegui tirar. Peguei o carro, coloquei os trem tudo dentro do carro e fui embora chorando, nossa, amiga. Mas eu chorava tanto. E todo mundo assim, ó. E todo mundo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Você aprendeu até a andar. Todo mundo. Você viu? Eu sabia que essa daí... Eu sabia que ia dar errado. E o povo tinha gente, tipo assim, só tô esperando esse ponto, sabe? Pra eu pegar. Nossa, muita gente, muita. E aí aconteceu. Vocês saem toda humilhada, vocês ainda vão me ver brilhar. Gente, e eu pensava assim, eu falava, meu Deus, nem quando uma pessoa sair desse jeito, uma humilhação dessa. E o povo do shopping, eles eram terríveis. Tipo, eles ficavam ameaçando, sabe? Ai, horrível, horrível, horrível. Ok, e aí a gente foi... Eu cheguei em casa e falei pro Lucas, ó, cheguei lá, tá tudo fechado, eu não sei o que a gente vai fazer. Acabou. E o Lucas, tipo assim, meu Deus, o que é isso? E agora? Eu falei, eu não sei. Se você não sabe, veja lá. E aí foi onde a gente começou, realmente. A minha tia já tava vendendo, mas assim, muito pouco. E aí a gente pegou e começou a realmente colocar foco naquilo. Tudo. Tipo, não tinha como mais dar errado. Eu falo que, às vezes, a gente precisa não ter um plano B mesmo. Sim. Porque é fazer acontecer. Eu acho que quando você não tem pra onde correr... Aquilo ali é fazer dar certo, sim, sabe? Você só tem uma Você opção. tem que ter um motivo, um bom motivo. E a gente tinha muita conta pra pagar. E aí, a gente começou a fazer mais. E a gente começou a pegar encomenda também das clientes. Porque a gente não tinha dinheiro pra investir na época na Meet Shirt. Então, tinha cliente, tipo assim, a gente pedia 7 dias de prazo. E elas mandavam um pouco do dinheiro. E a gente começou a produzir. E aí, foi quando abriu o Instagram da Meet Shirt. Isso, hein? 2000 Isso, em 2018 ali.
Foi 2018, no começo de 2018. A gente começou a postar no Instagram e tudo mais, cresceu o Instagram, só que não tava aquele fluxo ainda, né? A gente tava engatinhando, tanto que a nossa primeira prateleira de roupa era dentro do nosso quarto. Essa agora era online mesmo. Era só online. Tipo, a minha t-shirt, ela demorou praticamente, acho que mais de 2 anos pra ter a primeira loja física dela. E aí, a gente começou ali dentro do nosso quarto mesmo. A gente morava na casa do meu sogro ainda na época. E foi assim que começou a minha t-shirt, assim que eu comecei no empreendedorismo. Bem simples, né? E luta Começou e mais devagar. luta. Muita luta, amiga. E assim, você começou muito nova. Você tinha uma bagagem teórica, amiga? Você aprendeu tudo na marra, na Tudo luta, na marra. no trem e Tudo tal. na marra, amiga. Tinha Eu não que ser, né? tive Que começou aos Nossa. 13 anos. E até o você fazia aos 13 administrativo? anos? tudo, assim, muito... Hoje eu levo muito isso lá pra nossa equipe, né? Sim. Pra empresa. Eu falo assim, gente, o importante é a gente errar pra gente acertar. Sim. Se a gente não erra, a gente não acerta. Então, assim, hoje eu falo que a 44 em si, ela foi um episódio da minha vida muito importante. Eu acho que, de toda forma, se fosse pra eu recomeçar, eu teria que passar por lá de novo. Porque lá eu aprendi tudo. Eu aprendi a hora de dar um passo, a hora de voltar pra trás, assim, né? Na marra, porque, na verdade, eu não sabia que eu precisava dar um passo pra trás. Até não conseguir mais pagar nada e falir a empresa. Então, Até realmente não ter chão mais não nenhum, ter mais nenhum chão. buraquinho, nenhum nada pra Nada. dar passo pra frente. E aí, a gente... Lá foi uma escola mesmo, sabe? E com a equipe, né? Foi depois de um tempo que a gente começou. Aí, eu e o Lucas, a gente foi uma empresa muito, muito mais familiar do que é hoje. Porque quando a gente começou, era eu, ele, um primo dele que separava pedido. Então, assim, eu atendia e fazia todo o marketing ali. Sim. Fazia tudo. Então, com o tempo, a gente foi crescendo. E tudo que a gente aprendeu mesmo, assim, foi na prática. Não teve muito... Vamos ali, deixa eu pegar na fazer um sua curso, mão. vamos fazer um curso. Vamos preparar, vamos ter o investimento certo, vamos... Não teve nada disso. E eu acho que a melhor escola é essa. É a prática Amiga, e mesmo. foi uma super escola, né? É aquela coisa, ou você aprendia, não tinha muita opção. Ou você ficava Hoje lá. vocês cresceram, são uma grande empresa de atacado, são fabricação própria Sim. também. E a gente sabe a luta que é todo o processo de começar a fazer a peça. Conta pra gente um pouco de como que é, tipo, começar a fazer essa peça, planejar, tudo até chegar no vendedor final. Como que funciona isso? Então, hoje a gente vem com toda essa produção, né, há um bom tempo, né? Há muitos anos aí, quase praticamente 8 anos no mercado. Então, hoje tudo roda muito tranquilo. Mas hoje. Então, assim, a gente lança a coleção semanalmente, que é uma coisa que não é nada simples, não é fácil. Mas a gente compra o tecido, a gente vai pro nosso corte. Hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas que não são trabalhadores diretos, igual, tipo, né? SLT, pra gente, não. Cada um tem sua empresa, mas a gente tem um corte que faz só pra gente. Tem o Silk, tem as nossas costureiras, que elas são fixas, assim, há 3, 4, 5 anos, né? A gente tem equipes que faz pra gente tem muito tempo. Então, hoje roda tudo muito, muito certinho, sabe? Claro que dá problema demais. Demais, assim. A cara Trabalho, né? A Luana, não dá, não. Do nada você pede um tecido, sei lá, de uma cor. Quando é fé que você vai ver o tecido tá de outra. Ah, a Yasmin mesmo vê isso, porque ela sempre tira A foto. Luana, gente, tá errado. Que é isso? Ela assim, será que dá pra mudar na edição a cor? Porque não era essa cor que veio, Pior que não. nem pode. Nem pode. E aí, às vezes, acontece um monte de coisa. Só que eu acho que com o passar do tempo, hoje eu vejo que eu tô muito mais madura do que antes pra lidar com esse tipo de situação. Sim, Tipo assim, sim. aconteceu, tudo bem? Vamos lá, o que que a gente pode fazer pra resolver e bola pra frente. Porque amanhã vai ter outro. Sim. Então, a gente não pode ter muito tempo também de ficar ali, meu Deus. Lamentando. E agora? Não. Eu sempre falo muito isso, tipo assim, ok, o que a gente pode fazer? A gente consegue resolver? Tá dentro do nosso, né, controle? Aham. Vamos resolver. Se não, bola pra frente, vamos continuar. E Me é isso. ensina. Eu tô precisando disso. Me ensina. Mas quando acabar, você me ensina. Tá bom, vamos ali. Mas essas questões hoje da empresa em relação a problemas, em relação a deu defeito, não deu. Hoje a gente tem uma equipe pra isso, né? Tipo, que tá na empresa há muito tempo. Então, o processo ele já gira muito mais tranquilo do que antes, né? Com certeza. Então, assim, hoje a nossa produção, eu falo que não é uma das partes mais burocráticas do processo, sabe? Jura? Eu sempre Juro. achei que fosse. Não, tipo assim, hoje tá mais tranquilo. Depois de um tempo, acaba que funciona um pouco sozinho, você acha? Funciona mais sozinho. Porque tem pessoas hoje que já cuidam. Tipo assim, tem a moça, tem a Natália mesmo, que cuida da produção. Então, ela compra o tecido. Dali, né? Então ela faz todo o processo. Tipo, eu não preciso estar o tempo todo acompanhando. Claro que a gente faz todo
toda a organização de ver qual modelo vai lançar, quando vai lançar. A gente faz todo o planejamento de tudo, tipo... Tá sempre vigiando. Sempre vigiando. Igual essa coleção, a gente lançou uma coleção hoje, a da semana que vem ela já tá preparada, a outra também já tá programada. Então, assim, é uma lançando e a outra já tá na produção. Então, assim, não para, sabe? Esse processo de coleção, geralmente, você já tem, tipo... um modelo pré-estabelecido das peças, e aí você vai mudando mais estamparia, se surge algo, você muda outra coisa. Isso. Normalmente, a gente lança t-shirt tradicional toda semana, né? Então, a gente vê muito como as nossas clientes estão vendendo. Igual... muda muito. Em algum momento elas estão vendendo mais assim, em outro momento elas estão vendendo mais estampas cristãs. Hoje a gente está no momento que o nosso time, né? Eu sempre falo nosso time de empreendedoras, que são nossas revendedoras, elas estão vendendo mais estampa cristã. Então, assim, a gente tá mais nesse momento agora. Igual a gente sempre fala muito das marcas, né? Que a gente ama. Mas gente, compra! É um produto específico. É um produto específico que não é, tipo, a grande maioria das nossas clientes que compram. Então, assim, a gente tem que entender também que não é só o nosso gosto. Eu sempre falo muito isso para meus empreendedores, que não é só o que a gente veste, não é só o que a gente ama, que a gente vai vender. Pelo contrário, as pessoas têm gostos totalmente diferentes. Aquele, você ama, você faz, você usa, filha. Eu não quero vender isso aí, não. É tipo isso. Então, a gente tá num momento que a gente entende, a gente sempre faz isso, a gente entende o que as clientes estão mais vendendo. Normalmente, elas sempre pedem muito, né? Como elas revendem, elas sempre estão ali atualizando a gente do que elas querem, qual o modelo que elas estão precisando de reposição. Igual a gente lançou um vestido. E esse vestido, mulher, tá sendo um negócio. Sucesso. Um negócio. Pode trazer toda semana, Letícia, que não dá. Né? Não dá. Yasmin sempre vai lá, tem vestido. Então, assim, semana que vem já é um spoiler, viu? Semana que vem tem vestido. Em breve, e né? é um modelo hoje, novo. Sexta-feira. Sexta-feira. Segunda-feira. Já tá aí. Já é um spoiler. Então, a gente sempre faz isso. A gente lança uma coleção, mas as outras já estão programadas. E, claro, se tiver, às vezes, uma demanda maior, tipo, as clientes começaram do nada a pedir muito regata. Ah, sei lá, o clima esquentou. A gente troca o lançamento no meio disso. A gente não tem também, tipo, eu planejei o ano todo e a gente vai seguir esse calendário aqui. A produção por trás troca mesmo. Troca e mesmo, é uma gente. coisa, uma loucura. Com certeza que troca. Assim, é bem constante. E aí tem todo esse consenso. Tipo, a gente tem a Natália, né, que cuida da produção hoje do Meet Shirt. Só que eu e a Luana, a gente tá ali, sentando, fazendo todo o planejamento, a gente organiza tudo. Então, tudo, assim, passa pela gente. A gente planeja também faturamento de cada lançamento. Então, tudo... Essa acho que é a parte que mais... Nossa, eu imagino. É a parte mais... Administrativo. Assim, meu Deus do céu. Paga um pau pra vocês que mexem no administrativo de empresa, viu? Porque o trem é terrível. É terrível, amiga. Terrível. É terrível mesmo. Amiga, você falou muito da clientela, né? E eu já vou te perguntar. Vocês são muito nichados. Eu vejo que vocês têm um nicho muito específico, muito claro. Você acha que isso é um benefício muito bacana ou às vezes você acha que isso atrapalha esse nicho? Eu acho bom porque é muito mais fácil na hora de você se comunicar, né? A minha t-shirt já tem, eu acho que uns 5, 6 anos que eu defini realmente a missão dela. Que é conseguir fazer com que mulheres comecem os seus próprios negócios através das nossas peças, através do investimento baixo. Então, hoje, eu tenho uma comunicação muito mais clara, né? Na hora de eu atingir pessoas novas também que estão entrando ali, elas conseguem entender o que eu tô falando, é o que elas precisam. E elas entendem que eu tô ali para ajudar elas. Então, eu vejo que essa é uma forma muito mais fácil. É uma forma mais clara de você comunicar. Porque quando você atinge... Claro que eu acredito que em outros negócios também dê super certo ter uma variedade maior, né, de público. Mas hoje, pra minha t-shirt, assim, tem sido desde o começo dela. Eu acho que a gente entendeu o rumo, né, entendeu o público. E a gente consegue comunicar de uma forma muito boa. Tanto que a gente tem muita cliente, né, que compra da gente toda semana. Que são clientes que tá com a gente 3, 4 anos. Que começaram ali pequenininho, junto. E que tá até hoje. Então, assim, eu vejo que gera mais conexão. Com certeza. Eu acho que até uma forma de você comunicar, né? Sim. Então, elas já sabem que você já conhece elas. Sim. E elas já conhecem você. E elas se identificam, né? Se identifica com a minha história. Normalmente, eu sempre conto muito a minha história de como a minha t-shirt começou. Porque eu vejo que muitas mulheres também, às vezes, estão no mesmo momento que eu de vida. Quando eu comecei a minha t-shirt, que, tipo, eu não tinha nada. Tava, tipo...
cara, quebrada. Eu tava morando na casa do meu sogro. Pra mim, aquilo ali era uma tristeza. E não que ele não era uma pessoa legal, mas, tipo assim, é porque a gente sempre sonha em ter sua casa. Tipo, eu não tinha casado, eu tinha me juntado. E esse eu acho que é o pensamento, assim, de todo mundo, né? Nossa, eu quero casar antes de ir morar junto. Então, eu não tava vivendo o melhor momento da minha vida. E aí, foi onde nasce a minha church. E quando eu entendi isso, que eu parei e falei, cara, realmente, acho que a missão da minha church é essa, é fazer com que mulheres comecem também da forma que eu comecei lá atrás. E trazer isso hoje, ver a realização delas através da minha church, me faz realizada. Com certeza. Eu falo sempre lá na empresa, eu falo sempre pra equipe que a gente não vende só t-shirt. A gente realmente trabalha com os sonhos dos nossos clientes. Exatamente. A gente tá ali pelos sonhos delas. E eu já ouvi isso várias vezes. Tipo, às vezes alguma coisa e outra deu errado. Ah, demorou um pedido, chegou atrasado, alguma coisa aconteceu. E ela fala assim, cara, você acabou com o meu sonho. E um dia eu escutei isso e isso acabou comigo. Tipo, e eu sempre levei isso muito sério com a equipe depois disso. Amiga. Porque às vezes, elas pegam, tipo, o último que elas têm ali investe. E, tipo, acredita que eu tô ali e que eu vou entregar pra ela tudo perfeito pra que ela consiga empreender e ela consiga, tipo, ter lucro com aquilo e mudar a realidade dela. E aí, quando eu penso que eu só vendo t-shirt, é muito pouco. Pra quando uma pessoa do outro lado tá esperando realmente ali que ela se realize com aquilo, sabe? Então, hoje, eu sempre falo, eu bato muito nessa tecla já tem anos, que a gente não trabalha só com venda de peça. Porque é muito... Vocês trabalham com meio pra um fim, com meio, né? Pra um fim. Às vezes tem a impressão de que você tá ali por trás. Aí você tá na fabricação, você tá ali organizando tudo. Aí você acha, pronto. Ficou pronta, vou vender, acabou. Mas não acabou. Até chegar na pessoa, até a pessoa vender. O seu processo todo continua depois que a peça sai da loja. Sim, e a gente tenta muito, a gente faz muito isso. A gente sempre tenta acompanhar muito nossos clientes, de trazer pra perto, de entender o que tá acontecendo. Olha, você não vendeu, mas por quê? O que aconteceu? Você realmente divulgou da forma certa? O que você tá precisando? Qual que é a sua dúvida? Tipo, eu sempre dou muita dica, porque eu vejo que as pessoas, tem muita gente que quer, mas elas não sabem como. Porque eu passei por isso lá atrás, eu queria muito, mas eu não sabia como, não sabia por onde começar, não sabia se eu realmente podia acreditar e que daria certo. Então, por isso que eu bato tanto, eu falo muito disso, tipo, eu falo muito sobre empreender, eu falo muito sobre como eu comecei, eu conto muito sobre a minha história, porque eu sei que tem muita gente na mesma situação, sabe? E aí é onde entra, tipo, o público, quando a gente tem um público-alvo mais definido, e que são pessoas assim, né, que são pessoas que a gente consegue conversar melhor, né, ter essa troca, que elas conseguem se identificar comigo, com a minha história, a gente consegue ter uma comunicação melhor, uma conexão melhor. Com certeza. Até porque, assim, né? Querendo ou não, é uma expectativa que o seu público tem. E aí, se você consegue ajudar a pessoa consegue vender bem, consequentemente, você também consegue vender bem. Né? É uma roda. Eu falo isso pra elas. Eu falo assim, que a minha empresa depende delas. Se elas não vender, não faz sentido nenhum pra mim. Por isso que eu não posso fazer qualquer produto, porque não é o meu produto que eu quero que elas vão vender. Eu preciso muito ter cuidado com isso, porque se elas não vendem, eu não vendo. Então, assim, eu não tenho sucesso com isso. Então, o que a gente mais faz, né? Por isso que a gente tem todo o cuidado com todo o lançamento, com as estampas, com tudo, pra que chegue lá e elas vendam. Então, porque isso é o importante, né? E que elas voltem também, porque não adianta também só elas comprar uma vez e ela sumir. Se ela sumiu, tem alguma coisa de errado, né? Ou não entreguei bem, ou o produto não foi legal, ou as vendas não foram boas, alguma coisa eu preciso fazer. Algo tá faltando. Algo tá faltando. Então, é uma roda mesmo. Amiga, e falando assim, você tava falando de marketing, a gente falou da administração das empresas, assim. Tem alguma coisa que você olha e você pensa assim, esse é essencial para quem vai começar? Marketing, administração, algum curso, uma dica que você daria? Não, vou começar hoje. Aposta nisso aqui. Começa online. Começa no Instagram. Começa. O receio da maioria, né? O receio da maioria. E foi uma das coisas que eu falava, cara, isso não dá certo no começo. Porque eu não via resultado, eu não via venda, não via nada. Instagram pra quê? Esse negócio pra quê? O povo não curte, o povo não responde, o povo nada. Mas é a alma de qualquer negócio. Hoje, assim, não tem como. Não tem como você fugir, não tem como pensar, eu vou começar de outro jeito. Você precisa estar. E quem não tá também, né? Quem já começou... Nem que seja um aquecimento no online. Você precisa algo ter. Do tipo, tem que ter. E acaba que é o que valida, né? Tipo assim, a gente pensa num negócio hoje, se eu te falar o nome de qualquer negócio, a primeira coisa que você vai fazer é olhar no Instagram. Sim. Exatamente. Você não tem Instagram? É golpe. É golpe. E tá todo mundo lá. Então, se você não é autoridade ali, e claro que no começo não vai ser simples, né? Tipo, porque você começa, ali, é tipo passinho por passinho. De passinho em passinho. Não é fácil, tipo, não é rápido também, não é algo que você vai estalar o dedo e, tipo, amanhã tá acontecendo, mas precisa de persistência. Eu sempre falo muito sobre isso, sobre persistência. Precisa persistir. Porque se você não persiste, cara, você vai parar ali aí.
O Instagram é o que a gente fala. Muita gente é muito resistente ao Instagram, ao e-commerce e tarará, mas é onde dá credibilidade, é onde a pessoa consegue enxergar. O que a pessoa tem? Aquele lugar me serve. Tem peças do meu tamanho? Será que eu vou encontrar o que eu quero? Aí chega no seu Instagram, consegue acompanhar, além do produto que você vende, sobre tudo empreendedorismo. Que você fala, tudo que você fala. Compra, além do seu produto, você também, né? Sim. Então, é um ciclo, assim, que a galera tem que diminuir essa resistência. Porque... E eu vejo que o pessoal espera muito, né? O momento perfeito pra começar. A luz perfeita, o cenário perfeito. O modelo perfeito, não sei o quê. Sim. Isso acaba... É aquela frase, né? Que, tipo, não espere pra você começar, né? Porque nunca vai chegar o momento certo, nunca vai chegar o investimento certo, nunca vai chegar o local certo. Porque você precisa viver aquilo ali, é o começo. Então, e hoje as pessoas têm se conectado muito mais com as pessoas que mostram esse início, né? Então, se você souber usar... esse momento de início, né, de começo ali, da forma certa, tipo, mostrar todos os bastidores, o que você tá vivendo, qual que é o momento. Hoje eu me arrependo muito de não ter mostrado tanto o começo da minha t-shirt, porque eu ficava com muita vergonha. Porque o local era horroroso, tipo, o local era que a gente ficou, né, depois que a gente saiu do nosso quarto, a gente foi pra um bar do lado da nossa casa, que o senhorzinho cedeu pra gente o espaço, e lá era, tipo, nossa, o chão era batido, vermelho. Tipo, tinha parede que não tinha nem negócio direito, sabe? Então, assim, era muito feio. Eu falava, cara, eu não posso mostrar isso aqui. Então, os vídeos que eu tenho da época tipo, das caixas, focada nas caixas, bem sabe? Olha essa caixa, sabe, gente. assim? Olha essa caixa com essa t-shirt linda aqui dentro. Então, assim, eu me arrependo muito de não ter gravado mais, de não ter guardado mais esses momentos, porque hoje serviria demais, sabe? Para as pessoas verem também como foi, para trazer mais ainda pessoas para perto, para entender que a realidade, ela não começa da forma que tá hoje. As pessoas chegam e vê que hoje, nossa, meu Deus, 400 e poucos mil seguidores, Não é assim, não começou assim, precisou começar lá do zero. E a gente, no meio desse caminho, a gente perdeu um Instagram. Perdi um Instagram de, acho que tinha 59 mil seguidores por direitos autorais da minha t-shirt. E eu tive que recomeçar de novo. Direitos autorais de quê? De música? Não, da de época nome, a gente fazia marca. Marca. Putz. A gente fazia desenho animado, que as clientes hoje, elas imploram, falam, pelo amor de Deus, faz. Eu não faço de jeito nenhum. E aí a gente perdeu de não conseguir, tipo, reaver mais, porque direitos autorais no Instagram é muito sério. É assim. Cortou. É muito sério. Eu tô completamente Acabou. em choque. Sim. Não consigo recuperar nada. Nada. Nem um e-mail. Nada. Um dia eu tava lá, atendendo. Entrei no Instagram pra gravar. Só que apareceu pra mim assim, você está deslogado. Você pensou, hackeou? E acabou. E aí só chegou o e-mail. Que explicando. A gente... por direitos autorais, a conta tinha sido banida. Mas, e acabou. gente, eu tive que recomeçar do zero de novo com o Instagram, pequenininho. Só que nessa época a gente já tava ali... entrando, acho que a gente tava em 2019 já. E aí foi onde a gente já tinha um pouco de seguidor, né? Os clientes, eles já... Nessa época a gente tava, assim, vendendo muito já. E aí as clientes estavam ali no nosso pé, né? Tinha um monte de pedido pra gente enviar. Aí você pensa, do nada você procura o Instagram da minha t-shirt. Não existe a minha mais. t-shirt sumiu. A pessoa cai no golpe. Sim. É o novo Avestruz Master, essa minha t-shirt. É isso. Ai, nossa, eu ia falar Mais muito. um golpe que eu caí. Que ódio. Meu Deus, vocês não fazem Pirâmide, ideia. oh, meu E eu Deus. atendi o WhatsApp A pessoa, nessa época. quando eu falei que Nossa, você deve ter destruiu meu estado sonho. tanto. Amiga, Nossa. era conversa. E eu não conseguia responder todo mundo. Eu atendia sozinha, tipo assim, era 400, 500 conversas. E o povo, cadê Você vocês? destruiu meu o meu sonho, eu vou te pedido, processar. não sei o quê. Mulher, só o Instagram, teu pedido vai chegar do mesmo, gente, fica calma. E aí corri, fiz outro. E a gente começou de novo A divulgar. a divulgar. E aí nunca mais, né? Tomei vergonha. Graças E nunca a mais Deus. aconteceu. E não faço de jeito nenhum. Os clientes falam, faz, Gente, eu não que faço. trabalhão. Amiga. Faz, Mickey, não faço. Nossa, direitos autorais, eu tenho uma cliente também que ela perdeu um Instagram dela enorme por causa de uma... Sabe aquelas correntinhas Van Cleef, eu acho? o nome? Sei, aham. Eu acho que ela deve ter pensado, gente, se eu soubesse... Não. Eu nunca que eu tinha trazido isso aqui pra cá. Mas é porque Nossa, vende ela vendia como... acessório. Ela vende prata, né? Oh, e aí eu meu acho que alguém Deus. postou e falou o nome da marca. Esse é o problema, falar o nome. Acabou. Destruíram o sonho. Ela recuperou agora. Ela Mas conseguiu demora. recuperar. É bom que cresce com força, né? Fé. Nossa, fé. E aí foi, mas aí a gente cresceu mais rápido o outro Instagram, porque eu já sabia mais ou menos ali, Já né, tinha pra aprendido. onde, o que fazer. Aí acaba que a gente começou a postar, os clientes começaram a ir atrás. Eu Então a fico gente. imaginando só a cabeça Nossa, da hoje em pessoa. dia, tipo eu vou assim. falar pra vocês, eu tenho complicado. trauma disso. Nossa, com Até hoje, certeza, quem não a teria, Luana, né? a Luana que o diga. Eu passo mal quando me chega Você tava qualquer na coisa. época, Luana?
Luana ainda não tava na época, mas quando acontece qualquer coisa, chega alguma notificação pra mim, eu começo a tremer. E-mail do Instagram, você, putz. Meu coração acelera. Quem que fez estampa de Mickey? Quase eu saí de um show por causa disso. A Luana no show, Lá no Jorge Mateus. Meu coração apaixonado. E aí chega a notificação. Eu no shopping e o meu Instagram deslogou. Apareceu pra mim, você foi deslogado. Amiga, aconteceu isso comigo lá na viagem. E meu eu? coração ficou desse tamanhozinho aqui, ó. Falei, não, perdi meu Instagram, agora ponto. Juro, dá um desespero. Que você fala, Sim. caraca, o que eu vou fazer agora? E eu falando, Luana, eu falei, Luana, Parece me que o deslogou, mundo o que eu vou acabou. fazer? E a Luana fica com o celular, né? Ela Luana, fica sempre com o celular. Pra você tava normal. E você ela indo entrava, embora tava bêbada. normal. Ela indo embora bêbada. E eu, meu Deus, pra eu chegar aí, tá muito longe, Ela né? bêbada, amiga, eu ter fiz que ir uma atrás. coisa muito louca nesse Instagram, você não tem noção. Ela posta no Instagram da minha t-shirt. Lá perto da manhã. E Nossa, eu no nunca shopping, quis ela chegar. sem o telefone. Eu, caraca, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, perdemos o Instagram. E aí, com muito custo, só que eu fiquei tão desesperada na hora, que parece que você perde o sentido de fazer as senso, coisas, aham. né? Aí até que eu consegui logar de novo, coloquei lá o número e as coisas funcionou, deu tudo certo, a verificação. Juro. Aí eu liguei pra Luana de novo, Luana, meu Deus, eu já tava indo embora, amiga, já tava Não, saindo daqui. volta, volta. Pega o copo, recupera o copo. Eu fiquei... Recupera, vai. Não, tá tudo Esses bem, dias deu aconteceu certo. isso comigo, eu postei um print nos Melhores Amigos de um comentário de um homem numa publicação minha. Nossa. E aí eu fui falar, eu coloquei um palavrão. Eu escrevi. Nossa. Só que, Nos tipo, nos melhores melhores ainda. amigos. Pensei, eu vou poder. Não vai dar nada. Amiga, eu fiquei... Meu Instagram travou por 1 hora. Eu não conseguia fazer nada. Aí, na hora, eu não entro em desespero. Eu entro em desacreditar. Eu fico, não tá nada acontecendo. Não. Eu entro no estado de negação tão profundo. Aí eu falei, véi, simplesmente acabou. Deu pra tudo mim. errado. Amiga, eu tava O lá serviço. no Rio, eu falei assim, gente, eu não acredito que isso vai acontecer comigo aqui, não. Eu vim aqui pra Eu aqui. descansar, não vim aqui pra passar por isso. Amigo, o Alif entrou no banheiro pra tomar banho, eu não sei, eu entrei pra postar as coisas do dia, eu tava no meio da postagem, puf, sumiu, eu falei, só falta isso. Aí eu gritei pro Alif, meu bem! E aí, Gente, meu eu Deus. pensando nele assim, ó. Ele sem entender nada. Ele deu Ele, um sem, não, ele sabendo só clicar pra abrir o Instagram e falar, não, eu vai dar falei assim, certo. pedindo um apoio moral, né? Meu bem, acho que eu quero meu Instagram. Ele assim, não acredito. Eu acho que foi. Aí, tipo assim, eu fiz todas as etapas lá, mandei foto do rosto e tal, e consegui de volta. Mas eu fiquei tão assim, que eu dormi do lado dele, ativei todas as notificações e ficava assim, ó. Meu Deus. O desespero. Mas eles não te falaram nada? Não, eu não sei se alguém realmente Tentou entrar hackear. e não Uhum. conseguiu. Mas quando é assim, fica no... É, aí eu tirei, tipo, todas as coisas de atividade lá, todos os trem lá, e aí voltou. Deu Mandei foto do certo. rosto, mandei foto de tudo. Se pedisse Meu foto, Se Deus. pedir de foto nude, íntima, por favor, me devolve. Só quero Me devolve, juro. É isso que você precisa. Ai, tá bom. Tá, tudo bem. E assim, já falando de maridão, né? É, a é pergunta que nunca quer calar é como que funciona trabalhar com marido? Como que dá conta Hoje, dessa vida? Gente, eu, assim, amo trabalhar com meu marido. Olha, que bênção. Hoje, tá? Hoje, porque A na mulher época, sabe, tipo, ela é que o começo, dificuldade. assim, lá na 44... Mas no começo a gente não conta também que era Era tanta terrível, labuta, né? Pra era colocar terrível. capa no homem. Também. Mas hoje, eu tava até falando com uma amiga essa semana, eu falei pra ela, cara, eu acho que eu nunca conseguiria fazer tudo hoje se fosse sozinha, não sozinha. conseguiria. Sozinha. Porque eu e o Lucas, a gente se dividiu, assim, ele cuida de uma parte, eu cuido da outra, e a gente anda perfeitamente Faz bem funcionar assim. assim. Faz funcionar perfeitamente bem. Eu amo trabalhar com ele, eu acho que assim, a gente tem toda uma liberdade, né? A gente acorda junto, né? Só não treina junto, porque ele não treina, tá? Só nessa luta. Ele não treina, mas assim, tá bom. Lucas, achei desabafo. Se ele vê, ele Esse é o vídeo. problema de seguir a Yasmin e ver a evolução do marido. E dela. ver. Porque aí todas vocês vão querer fazer o quê? A Yasmin vai Transformar dar os uma maridos. mentoria. Gente, quem Também. quiser precisar, só falar comigo no direct, tá? Tô ensinando vocês A como Yasmin, fazer jejum isso. e oração. Pior que é mesmo, mas enfim. Jejum e oração. E aí, a gente faz tudo junto, almoça junto, trabalha junto, divide tudo. No começo eu tive muita dificuldade, às vezes, a gente conseguir ter uma vida ali tranquila, sabe? De conversar sobre outras coisas, porque Sem a gente ser trabalho. vive muito negócio. No começo eu pensava assim, a gente vai separar, né? Vida pessoal, Uhum. negócio não existe. Não existe. Isso não existe, cara, não existe. É a pior besteira. Eu falava pra ele, cara, eu não aguento mais falar sobre a loja. E aí chegou um momento que hoje eu vivo muito a loja.
Então, a nossa vida, ela é muito tranquila. Eu acho que trouxe muita maturidade também pra dentro do nosso casamento, depois que a gente conseguiu se entender que cada um tem seu espaço e que ele cuida de uma parte, eu cuido da outra. Hoje ele cuida da parte do financeiro, mais que hoje a gente tem um financeiro, né? Mas ele cuida da parte da produção ali, dessa parte mais burocrática mesmo do processo. E eu cuido mais de venda, marketing. Hoje a gente tá um pouco dividido, né? Ele tá... Agora, já tem uns 2 anos, né, que a gente se dividiu. Hoje ele cuida do Grupo Let. E o Grupo Let tá a minha t-shirt, né? Mas a minha t-shirt é muito grande, então precisa de mim lá. Então eu fico na minha t-shirt, hoje ele fica no Grupo Let. Antes era nós dois ali na minha t-shirt. Na minha t-shirt. Então hoje a gente ainda tem um espacinho a mais, porque antes tava no mesmo lugar, né? Então agora ele fica num e eu fico em outro. E assim, é junto, mas separado. É junto, no limite mais separado. correto ali pra convivência. Sim. Entendi. Mas a gente é muito tranquilo em relação a isso. Graças a Deus, eu sou muito, muito feliz, casada, muito feliz de ter ele como sócio, da gente conseguir lidar com tudo isso, sabe? Porque eu tenho certeza que nem ele sozinho, nem eu sozinha nunca conseguiria chegar conta. até aqui, com certeza. Boa, tá vendo? Tá Gente, vendo? possível. Paixão, É paixão, amor. E você? Claro que tem dias que eu quero tacar um sapato na cabeça dele. Dias e dias. Momentos, dias. Momentos. Não é culpa Amiga, da sem minha trabalhar shirt. junto também dá não é vontade. culpa do trabalho. Eu tenho certeza. É mais uma coisa relacionamento. casamento, entendi. É isso. E hoje você tá muito mais à frente da minha t-shirt. Sim. E a gente sabe, como criadoras de conteúdo, que as tendências, elas são loucas, enlouquecem a gente a cada minuto, a cada segundo. Sim. Como que é pra você fazer essa captação de tendência e trazer pra esse momento, pras t-shirts, pro seu ramo? Pra tudo. Então, a t-shirt é um pouco mais complicada a gente trazer tanto a moda, né? Trazer a tendência, trazer produtos ali que encaixem no momento. A gente tá até com... Agora borrou. Borrou chique. E aí, o que a gente faz com o t-shirt, cara? É impossível, assim. Claro que dá pra gente trazer mais estampas country, trazer mais max. Só que, é igual eu tava falando naquela hora, a gente tem um público mais nichado hoje, que eles estão na pegada cristã. E isso não muda. Jesus em marrom. Borrou. É isso. Então, gente, assim... vamos fazer um insight sobre as próximas peças. E se colocar Jesus em marrom e Jesus com uma estampa de vaca ali no meio? É isso. Então, assim, a gente continua e a gente sempre traz as cores. A gente sempre tenta trazer as cores que tá mais em alta pro que a gente faz. Adapta pro seu ramo, pro seu nicho. Adapta pro meu ramo, pro nicho. Então, assim, eu acho que é importante entender também o nicho, entender como funciona a sua empresa, como funcionam as suas vendas, pra você também não falar assim, a moda é essa, eu vou, sei lá. Entrar. Você sair entrando e vou sair fazendo. Não é sobre isso. Porque acaba que a empresa se perde um pouco também Sim. nessa área do nicho mesmo, né? Sim. Então, acho que cada nicho é muito específico. É muito específico. A gente precisa entender isso. Então, a gente traz, claro, as cores que estão em alta, igual a gente lança vestido. A gente sempre tenta trazer os vestidos que tá mais ali naquela cartela, que as pessoas estão pedindo mais. Claro que tem toda uma questão que as clientes sempre reclamam, que é sobre, nossa, traz tal cor. Tem hora que você não acha no fornecedor. Então, assim, é uma luta constante. Você conseguir encontrar no fornecedor a cor que você precisa. Marrom. Você, amiga, tá em alta, não tem. Marrom, não sobrou tá pra todo ninguém. mundo. É isso. Entende? Entendi. Mas, assim, a gente vai adaptando. Igual a gente lançou essa coleção dessa semana. Tá lindíssima, né? Aliás. Vai lá no Instagram. Lindíssima, vai lá no Instagram ver. Tá lindíssima a coleção dessa semana. Então, a gente tá trazendo mais modelos novos. Antes, a gente lançava só t-shirt mesmo. E chegou um momento que eu falei, cara, tá ficando um pouco saturado. A gente precisa começar a trazer coisas novas. E aí, a gente tá trazendo coisas novas toda semana. A gente traz blusa diferente, a gente traz regata, traz vestido. Tem outros projetos também pra vir, coisas novas. Tem coisas novas chegando. Acredito que vai ser uma marca ali do ladinho da minha t-shirt, porque vai ter que ser um pouco aliada ali, sabe? Não vai dar pra gente implementar dentro da minha t-shirt. Mas vamos ter peças... Ó, spoiler! Peças pra complementar mesmo o look, tipo, pra montar o look, uma alfaiataria, uma calça, um olha o trem short. querendo. É isso. Nossa, eu dando esse spoiler, Tá meu dando Deus. spoilerzão, amiga. Spoilerzão. Mas a gente vai ter algo que eu já tô programando, vai vir. E vai ser uma marca a mais, né? Não vai estar dentro da minha t-shirt, mas o nosso time de empreendedoras vai meio que começar a agregar mais produtos. Em primeira mão nisso. Nossa, olha só como Em primeira mão. Em primeira mão. Sim. Mas é aquela coisa, né, também, assim... É a sua empresa crescendo também, Sim, né? com Você certeza. estruturou ela tão bem que agora você tem a liberdade de poder trazer mais coisas Sim. e o que você preferir.
E chegou o momento, eu acredito que já tá, assim, no momento das nossas clientes também, porque o nosso time também começar a crescer mais, sabe? Trazer produtos com um custo mais caro, lucrar mais. Então, a gente tá nesse momento também de expansão. Olha que bênção. Nossa, amiga. E assim, a gente falou desse começo, você falou do seu erro da 44. Tem algum erro que você teve que hoje você fala, não, foi aprendizado e todo mundo precisa aprender com isso? Uma dica que você daria? Esse aqui é um erro que você vai passar provavelmente e você pode passar assim, assim, assim. Aprender a dar um passo para trás. Ótimo. A entender o momento. Que é hora de abrir e tem hora de fechar. Manso e humilde. Seja isso. Manso e humilde. É isso. Calça chinelinha sabe? E vai-se embora, mete o pé. Porque às vezes a gente fica querendo insistir muito em uma coisa que não vai pra frente, sabe? Então a gente precisa entender o momento. Não dá pra ficar só fazendo conta, fechar o olho e falar, cara, eu vou fazer isso aqui. E vai dar certo e pronto. E vai dar certo. A empresa, ela tem hora que a Fé tá falando, amiga, não é aqui, sai. Pelo amor de Deus. É mais sobre o ego, sabe? E a gente precisa entender isso, porque a empresa que ela não dá lucro, ela só faz conta. E aí vai chegar um momento que fica insustentável. Eu sou a favor do desistir, é sempre uma opção. Nossa, eu acho bom. Desistir sempre é uma opção, né? Às vezes vai valer a pena. Aí você desistiu de um lugar, olha onde você tá hoje. E veio outro vale melhor. A pena. Então, a gente passou por isso lá no Brás. Depois que aconteceu isso, eu não tinha fechado outra loja, né? Mas a gente tinha comprado uma loja no Brás, em um shopping. E aí começou a ficar insustentável. Ela não dava lucro mais. E a gente pagava um condomínio altíssimo. Ela abria na madrugada. As meninas abriam 4 horas da manhã. E o shopping abria 2. E aí, a gente abria 4 horas da manhã. Era terrível, assim. Ela daqui pras 2 tem que ver isso. E aí, fechava 2 da tarde. Então, a gente... Chegou um momento que o movimento caiu. E a loja tava dando mais prejuízo do que lucro, realmente. E aí, foi a hora de falar assim, a gente precisa sair daqui. E aí, é triste, porque a gente abriu uma outra, né, maior lá no Brás também. A gente meio que se organizou pra fazer isso com a outra, fechar a outra e abrir outra em outro local. Que o custo era mais barato, que a gente conseguia se manter mais com as vendas online ali do que realmente com o movimento. Porque o movimento, cada dia, ele tá mais fraco. Não só aqui em Goiânia, não só na 44, mas no Brás também. E aí, a gente pegou e falou... Você fala físico, né? Físico, sim, físico. E a gente falou, tá na hora de sair, tá na hora de fechar essa loja. E é isso. Foi muito ruim. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente saber a hora também de dar um passo pra trás, do ego falar mais baixo, da gente pensar mesmo, ser mais racional, sabe? Se coloca no seu lugar, né? Isso, tem hora que não dá, a gente precisa lucrar, e se não dá lucro, não faz sentido. E aí, a gente fechou essa loja, mas a gente abriu, continuou, né, com essa outra que a gente abriu, que era maior, que dava pra receber as clientes, porque nessa outra era tão pequena, e o custo dela era alto, e a gente não conseguia ter um fluxo maior de venda nessa loja, não conseguia que as meninas porque também... Porque não cabia, né? Não cabia, não conseguia atender online também, porque não tinha espaço nem pra separar pedido, porque ficava numa das ruas ali no Brás, que é muito cheia, na Valtier, e lá tem feira na madrugada. Então, o movimento dela na madrugada era por conta disso, por conta das pessoas que compravam ali na madrugada. Tem muita cliente que sente falta, nossa, lá até hoje, sabe? Lá na Valtier, mas assim, era insustentável. E aí, a gente abriu lá na Rua Miller e, assim, maravilhosamente bem. As coisas funcionam perfeitamente. As meninas têm um horário hoje digno de trabalho, conseguem trabalhar no horário comercial, a gente consegue atender nossos clientes que eram lá de baixo também, com mais conforto lá em cima. Então, assim... a gente precisa entender o momento de cada coisa, sabe? Então, eu acho que um dos meus aprendizados da 44 foi esse. E que, com certeza, eu vou levar pro resto da minha caminhada como empreendedora. Porque empreender é isso. A gente precisa ver que vai ter horas que tá perfeito, tá ótimo, tá maravilhoso. E vai ter horas que é hora de insistir, vai ter hora que é hora de parar. E é isso. Então, acho que a 44 me ensinou muito sobre isso. E uma história muito, muito legal da 44, que... Esses tempos atrás, não sei se a pessoa vai ver, né, o podcast. Ixi, vai estar complicado. Tomara, né? Eu digo, eu que tomara. Mas uma das pessoas que era desse shopping, que me cobrava muito e que, tipo, me humilhou muito, entrou em contato esses tempos atrás. Pra dicas sobre loja, sobre t-shirt. Então, o mundo assim... não gira, não, amor, ele capota. E ele pode capotar em cima de você. Amor. Dependendo do seu pagamento, a gente vê. Então, assim, eu acho que é muito sobre Deus honrar mesmo, sabe? Com certeza. Porque, às vezes, a gente passa por algumas situações e você fala, cara, isso aqui não vai passar nunca. E aí, Deus honra muito. Deus nos honrou muito. Eu vejo que não é sobre nós. Eu falo muito que a Made-Church não é sobre nós, não é sobre eu, não é sobre o Lucas, não é sobre nada. Não é sobre nós mesmo. Eu acho que foi um presente de Deus. Deus confiou a nós e a gente tem... continuado, sabe? Porque se fosse pela nossa força, pelo nosso fazer, pelo nosso entregar só, é muito pouco. Então, eu vejo que tem muito Deus em cada detalhe, assim, na nossa caminhada. Eu pensei nisso mesmo, que assim, como que tem tanta fé sendo tão
assim, né? Mal falar, né? Sim. Vai sendo tão pisada, sabe? Sim. Tipo, você tá tentando, você tá correndo atrás, você tenta bolsa, você tenta regata, você tenta isso, você tenta aquilo, não dá certo, dá errado. Bota um trem em São Paulo, dá errado. É mesmo. Tudo dá errado, tudo que eu faço dá errado. Como que tem fé o suficiente pra continuar, pra seguir, sabe? Sim. Porque a gente acontece tantas coisinhas que às vezes são pequenas com a gente, e a gente se abala tão fácil, e você foi indo, não vai dar certo. Indo. Deus vai prover, Deus vai prover. prover. E eu vejo que é isso, sabe? Eu falo muito isso. Às vezes, tipo, chega pessoas falar, porque a gente tem muita concorrência, né? Em Goiânia, a gente tem uma concorrência gigantesca. Mas eu falo muito sobre isso. Eu falo muito que não é sobre mim. Não é sobre mim. Não é sobre o que eu faço. Não é só sobre o que eu entrego. É sobre mesmo Deus estar à frente do nosso negócio. E, às vezes, as pessoas falam, mas vai acontecer isso, mas porque o movimento tá fraco, mas porque a gente tá indo. Sabe? Sim. E a gente tá crescendo e eu vejo que a cada dia tá melhor. E não é sobre mim, é sobre Deus mesmo. É sobre o que Deus faz, é sobre o propósito de Deus com a nossa vida, com o nosso negócio. Por isso que eu falo que não é sobre venda de t-shirt, sobre vender t-shirt é muito pouco. Só vender t-shirt é muito pouco, é sobre um propósito maior. E eu vejo que tem um propósito de Deus em tudo. E eu acho que nada disso é por acaso ou foi porque Deus... Não. Amiga, É porque então é Deus de realmente- Deus que a sua fé não foi abalada Sim, com tantas coisas. com certeza. Só cresce. Ah, se Só não fosse cresce. ele. Se não fosse ele, com certeza. Não teria nada, não estaria aqui. Então, eu vejo que tudo é por ele, pra ele, todas as coisas. Amém, glória a Deus. Gostou da palestra? Recebeu uma Ai, gente. Amiga, eu queria te perguntar, você falou sobre Deus, e aí eu queria te perguntar sobre o seu testemunho, seu e do Lucas, né? Vocês têm um testemunho muito legal, muito bonito. E eu queria deixar isso pras meninas também, eu sei que é importante, eu sei que você... Sobre o acidente? Isso. Ai, Se você quiser falar, claro, né? Sim, com certeza. Tenho que falar sobre Ela isso. para a gravação. Ela não. E Ela, eu, então, gente, não vamos eu falar. perguntei a sua assessoria antes. A assessoria disse que A ok, então eu assessoria jogo disse pra que ela. podia, Então, então- assim, ó. Diz que podia. Problema seu, se vira. Aí você resolve com ela. Agora Não, você com resolve. certeza. Eu sempre falo sobre o acidente do Lucas, porque é algo que Deus fez na nossa vida, né? Foi um livramento muito grande, meu Deus. Só Deus mesmo, porque por outra coisa não teria sido, né? Se não fosse Deus ter livrado a vida dele. A gente... Pra quem não sabe, a gente tava fazendo uma reforma lá na empresa em 2022. Eu sou péssima com data, mas foi 2022 mesmo. Foi. Esse ano faz 3 anos do acidente. E a gente tava construindo o marketing, porque a sala do marketing era pequenininha. E aí o marketing foi crescendo, a gente começou a colocar mais pessoas. E aí chegou um momento que a gente é da reforma, né? Direto tá reformando, tá colocando, tá fazendo. Ama. E a gente tava reformando o marketing e abrindo essa loja no Brás, em 2022, essa maior. Tanto que a gente tava lá e a gente veio embora pra cá só pra finalizar a sala do marketing. E um pessoal fez a instalação do piso errada. Nem sei, acho que você não sabe da história toda, né, Ias? Acho que você me contou Sabe? uma vez. E aí, eles fez a instalação do piso errada. E na instalação, ele meio que colocou cola de sapateiro nesse piso. E o piso começou a soltar. Quando eu e o Lucas chegou de São Paulo, a gente chegou de São Paulo porque a gente tinha uma festa de aniversário do vô dele pra gente ir. E pra ver como que tava a sala. E aí, a gente chegou numa sexta-feira, e o Lucas viu e falou, nossa, tá muito feio. Ligou pro rapaz, falou, olha, eu preciso você vir aqui arrumar, esse negócio tá horrível, não tem como os meninos trabalhar aqui dentro, o trem tá soltando, tá péssimo. Ok. Ele falou, não, então tá bom, amanhã eu vou. E isso ele foi lá no sábado, e piorou toda a situação. Os lugares que tava, tipo, alto, que é aqueles pisos vinílicos, sabe? Ele cortou com o estilete pra grudar no chão. Então, assim, ficou péssimo. E o Lucas é da pessoa, assim, ele é uma pessoa que ele quer resolver. Independente. Eu preciso resolver pra ontem, isso aqui precisa ficar pronto pra gente ir embora pra São Paulo. A gente até voltou de avião e deixou meu carro lá, porque a gente ia voltar rápido. E aí, quando foi no domingo, ele tentou ligar pra um monte de gente pra tentar fazer esse serviço na segunda, e ele não conseguiu ninguém pra ir lá tirar o piso. Porque aí ele ia mandar uma pessoa instalar piso mesmo, sabe? Porcelanato. E aí, ele não conseguiu ninguém no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu lembro até hoje desse dia, minha rotina é sempre cedo, eu vou pra academia, depois eu vou pra empresa, e à tarde eu faço as coisas, e é isso, sempre minha rotina é essa. Nesse dia eu tinha consulta de manhã, então eu não fui pra academia cedo. E aí ele acordou, colocou uma roupa toda esquisita, uma roupa tipo velha, sabe, uma bermuda, e aí eu falei, que roupa é essa? Ele falou, hoje eu vou pegar pra resolver aquele negócio do piso lá do marketing. Eu falei, meu Deus, você vai fazer isso sozinho? Ele, eu vou tirar o piso lá. Aí eu, tá bom, né? Acostumada com ele fazer essas coisas.
E aí, ele pegou e foi pra empresa. Eu fui pro médico, voltei, tudo bem. Quando foi à tarde, minha personal me ligou e falou pra mim, Tuane, você pode vir treinar, tá? Eu tô com um horário aqui vago, você podia vir. Eu falei, uai, vou. Tava com essa roupa no carro. Peguei e fui treinar. Quando é umas... Nesse dia, esse dia também foi diferente porque a gente ia fazer o lançamento à tarde. A gente sempre faz meio-dia, como de costume. Era lançamento de moletom, lembro até hoje. E aí, quando foi umas... Acho que mais ou menos umas 6 horas, eu acho. 5h30. É, porque ia ter um ensaio, né, da festa junina. Sim, eu acho que foi... Na verdade, isso aconteceu umas 4 e pouco. Acho que quando foi 5 e pouco, eu recebi uma ligação. Acho que foi mais ou menos isso. Já tinha todo mundo ido embora da empresa. Já era pra todo mundo ter ido embora da empresa no horário. Eu recebi uma ligação, a Luana me ligou e falou, amiga, onde você tá? Eu falei, uai, eu tô na academia. E eu e o Lucas estavam num carro só, porque eu deixei o meu outro lá em São Paulo. Então, eu tinha que passar de toda forma pra buscar ele na empresa. Eu falei, uai, tô na academia. E ela, você pode vir aqui na empresa? Eu falei assim, que estranho, né? Eu ir na empresa, hora dessa. O que a Luana tá fazendo lá, né? Já era pra ela estar em casa. Falei, deve estar acontecendo alguma coisa com o lançamento. E não pensei que podia ser alguma coisa, né? Que tava acontecendo alguma coisa com o Lucas. Mas eu falei... Aí minha personal falou, nossa, eu trouxe um whey pra você experimentar. Vou bater pra nós. Eu falei, tá bom. E aí, no meio tempo, eu abri as câmeras pra ver se tava acontecendo alguma coisa. Na hora que eu abro a câmera, tinha 4 pessoas esticadas na garagem. Assim, e gente banando eles e aquela coisa. E eu peguei o carro e saí correndo. E a academia é bem pertinho da empresa, sabe? Na hora que eu cheguei, eu falo, meu coração acelera. O Lucas tava com as mãos todas derretidas, os 10 dedos derretidos, os braços derretidos, a perna, metade da perna pra baixo, toda, assim, na carne mesmo, sabe? E, além dele, os outros meninos tinham ficado com ele também. Tinha ficado o João, o Leonardo e o David. O João começou a dar hipotermia, quando começa a ficar com muito frio, e aí, quando é fé, o bombeiro já começou a chegar, e o Lucas, tá tudo bem, acalma, não fica nervosa, tá tudo bem, eu tô bem, vai tá tudo certo. O que aconteceu? Ele foi tentar tirar o piso. Quando chegou no final do dia, já os meninos ficaram lá pra ajudar ele. E eles tiveram a ideia de que o removedor de cola, ele era... Oi, gente. Ele tinha thinner, então ele era inflamável. Eles passaram no chão. E um dos meninos teve a ideia de ir pegar aquela... Tipo enceradeira. Enceradeira de vó pra poder passar pra acabar de arrancar a cola. Nessa questão de... Quando eles já estavam quase acabando de fazer tudo. Quando aí foi o escovão da enceradeira saiu. E quando o escovão da enceradeira saiu, triscou o ferro da enceradeira no chão e a sala explodiu com os 4 dentro. Então, assim, foi um horror. Deus. Eles saíram de uma porta desse tamanho. De dentro de uma porta desse tamanho, os 4 correndo. E saíram, tipo... Eles não... O fogo não, tipo, pegou neles, mas tipo, pegou na roupa. Tem as filmagens mesmo, o Lucas sai batendo, assim, tipo, pra poder... Espantar o fogo. O Lucas cai. Um dos primos dele tava com ele também, o Leonardo, ele trabalhava com a gente na época. E todos eles queimaram. O David foi o que menos queimou e foi embora no mesmo dia. E aí, quando eu cheguei, a cena, assim, terror. Tipo, as coisas estavam tudo muito esquisitas, tipo... Os meninos tudo daquele jeito, esperando a ambulância chegar. E aí, quando o bombeiro chegou, a única coisa que eu perguntava pra ele era se tinha risco de morte, né? Pra eles, porque eu acho que era uma das coisas que... Meu Deus! Claro! E aí, ele falou pra mim, não, ele só vai sofrer muito. Eu nunca imaginei que seria tanto. Mas ele ficou internado 24 dias, o Lucas ficou internado. O Leonardo ainda ficou um pouco mais, não sei, eu acho que foi 28 dias no UGOL. E, assim, foram os dias mais desafiadores da minha vida. Eu lembro disso com muita gratidão a Deus. Não pesada pelo que aconteceu, por mais sofrido que foi. Eu sempre falo pro Lucas porque o acidente, ele trouxe marcas que a gente carrega até hoje. Tipo, a perna do Lucas, o braço dele, as mãos dele. Então, desde que aconteceu, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Mas... Hoje é muito mais tranquilo. Hoje ele anda normal, ele consegue ter uma vida normal, porque ele passou por muito tempo sem conseguir pôr as pernas pra baixo, porque pinicava muito. Hoje ele ainda não consegue ficar tanto no calor, porque a perna dele, como queimou tudo, fina, né? Ficou mais fina. Então, ele ainda sente muito, mas... E ele fica muito triste também, porque a estética não é legal, então as pessoas veem... Às vezes as pessoas ficam, tipo, reparando nele, ele fica muito triste com isso. Mas eu sempre falo pra ele que um grande milagre não tem como ele não deixar marca.
Sim. Né? A gente viveu isso, a gente passou por lá. Então, eu sempre falo pra ele que é sempre pra ele lembrar, tipo, sobre de onde Deus tirou ele. Porque até os bombeiros falaram, como que esse povo saiu lá de dentro? Como? Porque, tipo, explodiu a sala. Explodiu e eles saíram de lá. E eles não pegaram tanta fumaça. Então, assim, foram os dias mais difíceis da vida de nós dois também. Porque eu tive que estar na empresa durante o dia e estar no hospital durante a noite cuidando dele. E eu acho que esse momento fortaleceu ainda mais a nossa união, porque é muito doido quando você vê alguém que você ama tanto numa situação daquela. Eu acho que eu falava pra ele, cara, eu queria estar sentindo isso. Porque é muito mais sofrido pra mim ver você assim e eu não poder fazer nada. Tipo, ele me pedia pra tirar de lá, ele, nossa, me tira daqui que eu não aguento mais. Tipo, ele dava morfina na veia e nada passava. Então, foram os dias que Deus nos provou, assim, mas que ele se aproximou muito de nós. Eu vi a mão de Deus em cada detalhe. A gente ficou, acho que uns 4, 5 meses com aquela instabilidade da empresa, de venda, de lançamento. Precisava tirar foto, né, amigo? Precisava vender no meio de tudo isso, porque tinha contas para pagar, tinha funcionário, tinha tudo, né? A vida não dava para parar. E deu certo. E a gente passou por lá. Então, eu vejo que Deus, ele cuida muito da gente, sabe? Em cada detalhe. Só dele estar vivo, né? Já é um milagre muito grande. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo. Eu acho que por isso não sou uma pessoa de reclamar. Não sou de reclamar. Tipo assim, eu vejo que... Às vezes eu vejo alguém reclamando e eu falo, cara, a vida tá tão boa. Porque a dificuldade mesmo é quando a gente tá nesses momentos, sabe? É quando a gente vê que você não tem o que fazer. Quando você não tem saúde, quando você não tá bem, quando acontece algo assim, você vê que nada resolve. Seu dinheiro não resolve, você ter uma condição não resolve, você ter pessoas influentes não resolve. Você precisa passar por aquilo ali. E é só o tempo. Então, eu sou muito grata a Deus, assim, por tudo. Pela vida, sabe? Por estar bem, por viver. Eu acho que cada dia é uma bênção de Deus. A gente poder ter a nossa família em casa, poder estar bem, poder estar com cada um. E, às vezes, a gente se pega só vivendo, sabe? E às vezes, quando eu passo lá de frente ao hospital, eu fico assim, eu falo, cara, eu tava aqui esse tempo. E isso me gera muita angústia, porque às vezes a gente vive os dias e a gente não vê a graça de Deus nele, sabe? Só por estar bem, só por estar viva. Só por não estar dentro do hospital, não estar dentro de uma ambulância, tipo, correndo pra ir pro hospital com uma emergência. Então, eu acho que Deus, ele deixa que a gente... Não que ele, né, quer que a gente passe por isso, mas ele permite que a gente viva aquilo para que a gente também consiga ver a graça dos outros dias. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Falar sobre esse acidente do Lucas, para mim, é bem difícil. Que bom, amiga, que você dividiu com a gente. Sim. É um testemunho muito bonito, eu não sei nem falar. Obrigada, né? Gratidão e... Gratidão! Ai, é isso. Ai, ai. Eu não consigo falar Ai, sobre isso sem chorar. Não era pra chorar, não, né, é amiga? possível. Mas muito obrigada. Ai, amiga. mas é isso. Eu acho que é difícil lembrar disso tudo, não. Mas é um testemunho muito, muito importante, assim, de verdade. É muito forte, realmente. E assim, a gente viveu dias no hospital que eu nem entrei nisso, né? Se eu falar sobre isso, eu choro mais, né, amiga? Ana, chega. Que os dias no hospital foi muito tenso, mas graças a Deus passou. Esse ano já vai fazer 13 anos. 3 anos agora em junho. Dia 13 de junho. Faz 3 anos já que isso aconteceu. E graças a Deus estamos bem. Todos também que estavam com ele estão bem, graças a Deus. O Lucas foi que ficou mais sequela, assim, sabe? Com mais marcas. Mas graças a Deus tá todo mundo bem. A empresa, né? Tá tudo certo. Porque tinha um risco muito grande de tudo pegar fogo. Porque... Sim. E Deus não deixou, né? Então, dos mais mal, o menos pior, né? Deus nos livrou. Então, só tenho a agradecer mesmo. Nossa, amiga, esse testemunho, ele é... Eu falo pro Lucas, eu falo, cara, você tem que falar isso pro mundo, porque... E ele fica sempre com muita vergonha, né? Ele fala, nossa, amor, eu fico com vergonha nas minhas pernas. E aí sempre tem gente pra perguntar, né? O que tá acontecendo, o que aconteceu e tudo mais. E sempre que ele conta, as pessoas ficam, meu Deus, não é possível que aconteceu isso. E é uma coisa que você nunca imagina que você vai passar. Tá tudo bem. Acho que quando eu fiquei sabendo, eu não sei se a gente tava junta. Eu sei que alguém me falou. Uhum. Eu fiquei assim, o quê? Aqui? Nesse lugar? Mentira, não. E aí eu vi as filmagens também. É assim... É chocante que alguém saiu vivo dali.
Sim. É a parte um que eu fiquei milagre mais mesmo. assim. É um milagre Se de não Deus. tivesse sido Deus. Não tinha ninguém saído dali vivo. Ainda mais do jeito que foi, da forma que foi. É Deus mesmo, é só a mão de Deus. Não tem outra explicação. A gente não consegue explicação pra isso. É só Deus mesmo, que Deus faz. Bom, depois de muito chororô, muita emoção nesse podcast. Amiga, como a Yasmin falou, muito obrigada por ter compartilhado. Eu amo quando as pessoas sentam aqui com a gente e falam sobre Deus. Eu amo, assim. É saber que a gente tá fazendo algo que a gente tá falando sobre muitas coisas, sobre trabalho, mas a gente também sempre tem espaço pra Deus na mesa. Assim, nunca falta espaço pra Deus na mesa. E é muito bom quando as pessoas se abrem, compartilham sobre isso, ainda mais um acidente tão sensível, né, quanto esse. Então, muito obrigada de verdade. Que essa história realmente possa ser levada para outras pessoas e seja um espelho mesmo da fé, do amor de Deus com vocês e com outras pessoas também. Muito obrigada. Amém. E vamos caminhar para mudar? Vamos finalizar. Vamos para nossa dinâmica. A nossa dinâmica tá mais leve, né? Tá. Será mesmo? Tá, Que, eu como acho que que é tá. essa dinâmica? A nossa dinâmica Amiga. vai ser bem Tranquila. Vai lá. A gente Manda. vai fazer bate-bola com você hoje. Então, a gente vai fazer uma pergunta, você responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não vem pensando, não. Eita, Vai eita. ser rápido, bate-bola, Eita. jogo rápido. Ó, Lax Lux. Se você tivesse que fazer um só estilo de estampa pra sempre, qual seria? Rápido, Dani. Rápido. Minimalista. Boa. Básico. Saiu bem. Básico. Saiu bem. Se sua marca fosse uma música, qual seria? Sonho. Qual Aquela sonho? música, eu acho que nem sei. Ah, sei. É. tudo. Boa. Arrasou. Pensando Instagram, chefe ou aliado? Eita, chefe, tá? Ele é o patrão. O patrão. A gente faz o que ele quiser. Uma frase que nunca viraria estampa de camiseta. A Luana tem aqui, ó. Eu tenho essa. Ela já sabe todas. Um xingamento, não sei. Boa. Algo assim, um xingamento. Ó, a t-shirt que você menos gostou até hoje. Não vale mentir. Yasmin. Nossa, eu não sei se eu lembro de alguma que eu menos gostei. A da Luana, pois eu tenho. A Luana, eu tenho uma. Nossa, eu sou muito ruim com essas coisas. Você lembra da do unicórnio? Unicórnio? O unicórnio, ela era vermelha, assim, ó, com a estampa preta. Amiga, não. Vermelho, estampa preta e unicórnio? Consigo imaginar. Mas já teve algumas que eu fiquei Não, assim, se cara, você tem essa t-shirt não em casa, dá. é linda. Não Ninguém- dá. Comprou já É só era. que ela não gostou tanto Gente, de não fazer. dá. Já teve algumas, e assim, às vezes tem ainda, que eu fico assim, eu mando mensagem e falo, cara, isso Quem aqui não aprovou? dá, não dá não. Tá. A Luana fala, a Luana, fui eu, e eu, quê? E ela ainda, na cara da Luna, fala, fui eu. E eu assim, Ela tá grávida. Já entrando Luana, nessa, Luana. uma trend que você não queria, mas precisou entrar. Nossa, eu lembro. Nossa senhora, um dia... Nossa, gente, eu tenho vergonha disso. Eu acho que a gente apagou, tá? Eu fiz Delete. um vídeo de dancinha nada a ver, que não tinha nada a ver com o público, não tinha nada a ver com minhas clientes. Uma dancinha da Virgínia. Foi bem assim que ela começou, né, amiga? Vivi horror. Bora colocando várias E aí, tendências que a gente sabe Amiga, que nem eu levei hate, tá? Levei hate. As clientes começaram a falar. As clientes comentou assim, não precisava disso. Juro. E aí Amiga, eu mas é fiquei porque com eu mais nem- vergonha ainda. Além de destruir o meu sonho, não precisava desse vídeo. Você tá me irritando aqui da minha casa. Amigo, mas eu nem imagino você fazendo uma dancinha da Virgínia. Não queria imaginar, não. Foi triste, Tá bom. tá? Passa Foi pra triste. próxima. Vamos passar pra próxima, Ó. esquece isso. Estampar o que sente ou o que vende. O que vende. Boa. Um empreendedor que te inspira. Um empreendedor que me inspira. Ai, gente, tem algumas. Mas eu gosto muito da Nativosa. Assim, Grande. Maravilhosa. acho maravilhosa. Deixa eu pensar em outra que me inspira. Tem algumas pessoas. Nativosa. Laísa Guiar também. Boa. Me inspira. Alô, Laísa. Alô, Laísa Guiar, tava aqui esses dias. Tava, eu vi o podcast dela, foi maravilhoso. Eu acho que essas São grandes pessoas empreendedoras, São grandes né? empreendedoras, aham. Por Com último, Tem nichos mais diferentes dos pessoas. seus também. se não fosse t-shirt, o que seria? Não seria. Tinha que ser t-shirt. Seria alguma coisa assim, no ramo de roupa. Seria. Entendi. Moda, Moda. sempre moda. Moda. Seria algo assim. Que maravilha. Ficou até mais leve. Ficou, eu gostei. Gostou? Né? Vamos de presente?
Amiga, a gente presente. vai te presentear, como a gente sabe que você é fitness, né? Ai, Miranda pra que você. delícia. Tá? Tudo. Zero Nossa, lactose, achei chique. zero açúcar, zero tudo. Pode comer sem pensar Sem no culpa. amanhã, sem Nossa, É. muito obrigada, menina. Você vai amar, de verdade. Você vai Nossa, amar com muito. certeza. Eu É amo maravilhoso. doce. Eu amo doce. E, amiga, Amo. sem E culpa. fitness, sem nada, culpa. tá? Tá. A Luana ali, que bom A saber. Luana, é o quê? Me dá um pedaço. Ó, ela já tá aqui, mas vai ser meu. Senão ela É vai te meu. colocar um terçol, hein? Vai Não, e agora aguardando. é essa, né? Agora tem isso, né? Minha Esquece. amiga, eu não posso negar nada. Não pode negar nada. Tá com vontade? Vamos? Vamos. Você quer ir agora? Tô Pode, pronta. vamos? Amiga, e além desse presente pra você, a gente Ai, também muito tem um obrigada. super presente pra seguidoras, pra quem tá assistindo aqui o Likes e Looks, que é uma consultoria gratuita na CP Marketing, que é uma empresa de Que marketing legal. digital que auxilia aí as empresas. Se quiser fazer um podcast, a gente tem a sala de amei. podcast pra vocês, que é essa aqui que você tá vendo. Uhum. Então a gente coloca tudo o que você quiser aqui, a sua empresa, a sua marca, se você precisar. E agora com esse empurrãozinho da consultoria grátis. Exatamente. A gente vai Ai, deixar amei. pra vocês o link tanto nos nossos perfis, quanto no perfil dela também, pra vocês verificarem tudo, tá? E já mandar uma mensagem pra eles e escolher a melhor opção pra vocês. E assim, já segue, tá? Segue a gente, Pelo segue a amor Tuane, de segue a minha Deus. t-shirt. Segue todo Se mundo, você tá? chegou até aqui, você dá conta de clicar no inscrever-se, né? Vamos Vamos lá, tá amor. fazendo o serviço completo. E é muito isso, obrigada, gente. né, gente? Muito Muito obrigada. obrigada. Vamos Muito dar um obrigada. tchauzinho, né, Vamos. amiga? Geral lá. Tchau!